Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um final de semana aqui juntos para a gente falar das coisas de Deus. Legal que Deus falou comigo hoje. Ele falou assim, ó, uma noite e 7 mergulhos não é bruxaria. Uma noite, 7 mergulhos. Até parece bruxaria, mas não é bruxaria não. Vamos conversar sobre isso. Por quê? Não é bruxaria por quê? Porque escuta, mover de Deus. Não é bruxaria, sabe por quê? É poder da palavra de Jesus. Não é bruxaria, sabe por quê? Porque é o agir do Espírito Santo. Então, no tema de hoje, vamos lá. Uma noite e 7 mergulhos, até parece bruxaria, mas é mover de Deus, é palavra de Jesus, é agir do Espírito Santo. O que você quer dizer com isso, Renato? Olha, ontem, sábado, Deus me deu uma palavra para eu gravar o vídeo, eu fiz a palavra, levei para o consultório e ele me deu a palavra de Zaqueu. Quem era esse cara? Ele era uma pessoa que tinha uma baixa estatura, uma pequena estatura, era baixinho, a gente tem que tomar cuidado agora com o mimimi, se pode falar baixinho, grandão, gordinho, magrinho, mas ele era baixinho, tinha baixa estatura e ele tinha um problema de consciência, ele tinha a consciência pesada. Para sua estatura, para o seu problema de ser baixinho, não tinha problema. Qualquer coisa que ele fazia, ele subia na árvore. Para sua consciência, ele não sabia mais o que fazer. Ele tentava se enganar, mas a sua consciência continuava pesada. Só que aí, esse cara que era baixinho, que subia em árvores, mas a consciência, ele se auto-enganava, ele ouviu falar que Jesus estava passando perto da casa dele. Ele não teve dúvidas. O que ele fez? Ele não se importou com a sua posição de ser rico, porém baixinho, de ser rico, porém ter a consciência pesada. Ele subiu na árvore porque ele queria ver Jesus. Ele ouviu falar de um Deus que cura, que sara e que restaura e que salva. Ele falou, não, eu quero conhecer esse Jesus. Talvez, se ele não puder recuperar meu problema de altitude, de altura, de estatura, eu subo na árvore, pelo menos eu consigo vê-lo. E o que aconteceu? Muita gente riu dele quando ele subiu na árvore, ele era um coletor de imposto. Quando ele subiu na árvore, mas lá de cima da árvore, ele escutou assim, ei, vem para baixo, desce da árvore, hoje eu vou dormir na sua casa. Ou seja, uma noite eu vou estar na sua casa. E a outra situação que Jesus me mostrou foi o seguinte, havia um outro rico, só que esse não era baixinho, esse era forte, ele era mandatário, ele mandava num monte de gente, ele era honrado, todo mundo gostava dele, mas ele tinha uma enfermidade terrível que ninguém via. Ou seja, o baixinho, rico, tinha falta de consciência, e o rico, mandatório, comandante de exército, todo poderoso, cheio de medalhas, tinha uma enfermidade que ninguém via. Os dois tinham um incômodo diário, todo dia aquela consciência pesava e aquela enfermidade falava, ei, tô aqui. Só que o que aconteceu? O baixinho pequenininho que subia na árvore, ele escutou falar de Jesus, foi para cima da árvore. O rico não dava nem a mínima pelota para aquela situação, cheio de honra, cheio de medalhas, falar de Deus. A sua enfermidade podia ficar ali, mas ele não mudava. Mas o que aconteceu? Tinha uma empregada na sua casa, uma serva na sua casa, que falou com a sua mulher. Ela era uma mulher sábia que edifica o lar, esperou a hora certa, foi lá, falou com o marido sobre a sua enfermidade, que havia um profeta que curava, um Deus que sara, que restaura, que cura, que transforma. E o que ele fez? Ao ouvir a sua esposa, ele foi atrás desse Deus que sara, cura e restaura, e ele ouviu uma palavra, mergulhe 7 vezes e será curado. Ou seja, não é bruxaria, não é feitiçaria, não é nada daquilo que você pode pensar, mas sim 2 homens poderosos, cada um com seu problema físico, cada um com seu problema mental, e cada um que teve um encontro com Deus. Num ouviu, hoje à noite estou na sua casa, e no outro falou, mergulhe 7 vezes que será curado. 2 pessoas que procuravam esses dias serem mudados. 2 poderosos que ouviram essas 2 frases. O que acontece? O primeiro poderoso teve que subir na árvore primeiro para poder ter e ver o mover de Deus, ouvir a palavra de Jesus,
ver o agir do Espírito Santo. O outro poderoso teve que ouvir, com todas as suas medalhas, com toda a sua honra, teve que ouvir o conselho da sua empregada. Os dois com problemas físicos, os dois não tinham paz. Rico, baixinho, com consciência pesada. Rico, poderoso, honrado, mas com lepra. Ou seja, o poder, o orgulho, as medalhas, o dinheiro, para nenhum dos dois tinha poder de comprar a paz. Mas você vai falar, mas como pode? O que aconteceu com esses dois? Então vamos lá. Primeiro, uma noite na tua casa. Uma noite. O que aconteceu? Foi um encontro noturno. Quantas pessoas você já convidou para ir na sua casa jantar? Quantas pessoas você falou que vieram na sua casa? Esse baixinho, rico, subiu na árvore porque ele tinha consciência pesada, ele sabia que algo não estava bom com ele. E olha, ele ouviu que, olha, hoje à noite vou estar contigo na sua casa. Ele abriu a porta da sua casa. Eu fico imaginando que ele fez um baita de um jantar, uma baita de uma sobremesa, mas o mais importante para ele era estar com o Deus que cura, que sara, que restaura. Era ouvir a palavra de Jesus, que muda, que é forte como uma espada de dois gumes. Ele era um homem que sabia que naquele encontro, depois de ver o testemunho, a palavra, de ouvir, de conviver, de compartilhar, de sentar na mesa, de comer o pão junto, ele ia ter uma noite de sono. Pum! A hora que ele dormiu, aconteceu tudo diferente. Não era mágica, não era bruxaria, não era manipulação mental. Sabe o que aconteceu? O poder de Deus, de um Deus que sara, cura e restaura, através do testemunho de Jesus, da palavra viva, do verbo que se fez carne, entrou na casa daquela pessoa. E ao invés de discutir bobagens, tonterias, dizer que política, religião não se discute, eu fico imaginando esse encontro, Jesus conversando com esse homem rico. O que foi que Jesus falou que mudou tanto o coração dele, que ele conseguiu dormir em paz, e a hora que ele acordou totalmente diferente. Não foi mágica, nem foi bruxaria, nem foi manipulação mental. Ele subiu para um outro nível. Ele saiu da terra onde ele estava e subiu para um outro nível. Nós temos que aprender isso, nós temos que subir de níveis, sair do nosso nível onde nós estamos, subir árvores nas nossas vidas para poder ver Jesus, escutar dele. Ei, hoje à noite eu vou passar um tempo na sua casa. Imagine que noite maravilhosa que foi. Até que horas, como a Lucy, quando as pessoas vêm para casa aqui buscar refúgio em casa, a Lucy fica até altas horas da madrugada conversando com elas. E Deus usa a Lucy para que essas pessoas no outro dia, pum, não é mágica nem bruxaria, mas é o poder do testemunho da palavra de Jesus. Uau! O outro 7 mergulhos. O que aconteceu? Ao esse homem poderoso, rico, cheio de medalhas, entrar dentro da água e mergulhar por 7 vezes. Ele teve que tirar o orgulho, teve que tirar todas as suas estrelas, tirar toda a sua coroa e mergulhar 7 vezes. E aí eu perguntei, Senhor, o que aconteceu? Por que 7 mergulhos? Não está isso escrito na Bíblia, foi uma revelação que o Senhor Jesus trouxe para mim. O Senhor Jesus me disse, são as áreas deles que precisavam ser limpas. Talvez você precisa subir um outro nível, subir árvores para ver, ou Jesus falar, vem comigo, e talvez você precise dar 7 mergulhos para ter essas áreas que o Espírito Santo me disse hoje. A primeira área é a área exterior da sua vida. Você tem que aprender que Jesus quer transformar a sua identidade. Talvez você hoje esteja usando medalhas, status, posição, coroa, dinheiro, para achar que você é o dono da verdade, contar aquilo que você acha que Jesus revelou para você, mas você esquece de mergulhar na água e tirar e limpar a sua identidade, saber que você é a imagem e semelhança do Criador, que Ele vive em você, que Ele habita em você, que Ele tem ciúmes de você e Ele quer que você seja diferente e que você, por ser filho do Deus Altíssimo, irmão do grande Jesus Cristo, ouvir os conselhos do Espírito Santo de Deus, você tem uma identidade que não precisa de medalhas, não precisa de absolutamente nada. O segundo mergulho que Ele fez, o Senhor Jesus falou, foi para limpar a área mental. Porque muitos de nós precisamos de uma renovação mental para poder perceber quão boa e quão suave, quão agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. Muita gente está com a mente completamente perturbada, então às vezes a lepra está vindo sobre você porque a tua mente não está boa, a tua identidade não está boa. O terceiro mergulho, para que você limpar a visão, para que você tenha uma nova visão, para que você veja como Jesus vê.
para que você, ao ver, tenha os olhos bons de Jesus. Porque se os teus olhos não foram bons, não vai ser nada bom. Eu fui agora para o banheiro tomar a minha ducha, baixei dentro do chuveiro, o Senhor lava a minha visão e o Senhor me mostrou. Eu tenho 2 secretárias que eu não estou conseguindo vê-las como Jesus vê. E isso tem me incomodado. O problema não estão nas minhas secretárias, estão na maneira que eu as vejo. Uau, eu tenho que mergulhar 7 vezes. A 4ª vez é a nossa maneira de falar. A boca fala o que o coração está cheio. Talvez o teu coração está cheio de mágoas, está cheio de bobagem, cheio de tristeza, vontades loucas. Se você não mergulhar, fazer o 4º mergulho para mudar a sua maneira de falar, provar bênçãos, nada de falar que tudo é difícil, não, tirar essa maneira negativista e falar palavras de bênção, de edificação, a sua lepra não vai embora. O outro mergulho que Deus foi a forma de sentir. Se nós sentimos com o coração de Jesus como Jesus sente, nós passamos a ter mais misericórdia, nós passamos a ter mais compaixão, nós passamos a sentir mais como as pessoas sentem. A nossa dor passa a não ter tanto valor, e sim passa a ter valor aquilo que está nos chegando das outras pessoas. O outro mergulho que falta, o 6º mergulho, é aprender a provar, a saber o provar as coisas. A Bíblia nos ensina que o nosso ouvido não é como uma boca que prova aquilo que não é bom e gospe. O nosso ouvido entra tudo, então você tem que aprender a provar os espíritos, provar o que te falam, provar aquilo que te chega. Às vezes você tem jantado com pessoas, estado com pessoas até altas horas da madrugada e que o que está entrando não é a palavra de Deus. Por isso você não está sendo curado da sua lepra. E o último é aprender a ter contato. O último mergulho é aprender a ter o contato, as nossas relações, aprender a se relacionar com pessoas que venham, que por mais que estejam enfermas, todas as pessoas podem trazer algo bom. Se você não mudar sua identidade, se você não mudar sua mente, se você não mudar sua visão, sua maneira de falar, sua maneira de sentir, de provar, e se você não se relacionar de uma forma diferente, deixar de lado toda essa porcariada que foi limpa nos 7 mergulhos, você não vai conseguir ter uma vida plena e abundante. E a tua paz não virá e a tua lepra não sará. Mover de Deus é isso. Mover de Deus quer quebrar barreiras para você chegar até ele. A lepra é a carnalidade, o orgulho é a carnalidade, te deixa no chão. A pequena estatura, ser baixinho, a consciência cauterizada mostra a nossa mente rasa, que nós estamos muito difícil, não conseguimos subir para outro nível. E Jesus quer fazer isso. E o dinheiro, muita gente acha que por ter dinheiro, ter posição, vai conseguir mudar, não vai conseguir nada. E muita gente acha que com dinheiro pode se manter e ter a consciência tranquila, também não vai ter. Então o que nós precisamos é ouvir essas palavras, aceitar o convite. Olha, hoje eu vou jantar na sua casa, mergulhe 7 vezes, porque fazendo isso nós vamos ouvir algo muito sério como essas pessoas ouviram, que foi assim: hoje houve transformação, hoje houve salvação, ok? E dizer depois: eu não vou servir a outros deuses, devolverei àqueles que sofreram comigo tudo o que eu peguei. E se alguém quiser alguma coisa, eu estou aqui para ressarcir. Isso é o grande mover de Deus. Não é magia, não é bruxaria, não é mágica, mas é o poder de Deus, é o poder da palavra de Jesus, é o poder do agir do Espírito Santo, que sara, cura, transforma e restaura. Mas para isso nós precisamos subir de nível, né? E mergulhar 7 vezes. Não é bruxaria, mas é o poder de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Espero que Deus te dê inteligência e discernimento para entender essa palavra. Não pense nos outros, pense em você. Deus vai falar contigo como falou comigo, ok? Fique na paz. Se der um like, eu vou ficar feliz. Mas mais feliz vou ficar se você passar para outras pessoas. Tenha uma semana maravilhosa.